Continuamos o cenário político de hoje. Nossa entrevista é com o vereador Pablo Aires, do PSB. Você participa, pode mandar mensagem para ele aí nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Só botar na busca Cenário Político TCM e o número do WhatsApp é 8802-8979. Anota aí para não esquecer, já salva na sua agenda. Carol, a gente trouxe no primeiro bloco informações aí de um novo decreto, né, que vai ser publicado pela governadora Fátima Bezerra, e a gente recebe opiniões, a gente recebe avaliações de todo mundo, né, que acompanha aqui o nosso programa. O Nilson do Passando na Hora, um abraço, muito obrigado pela audiência. Ele diz aqui, não seria bom sacrificar geral, por exemplo, fechar tudo durante 25 dias, direto. Quem estiver onde está, não sai, não transmite. Quem pegou está no hospital, é tempo de curar. Seria o lockdown, coisa que a gente viu no ano passado. Em alguns municípios, deu uma segurada, né, na transmissibilidade aí, da doença, né, do novo coronavírus. Mas será que um lockdown em nível de estado, como que seria entendido aí pela população? O Nilson está dizendo que poderia acontecer isso para dar uma freada nesse avanço. Talvez fosse uma solução, no entanto, ela não é muito simpática a muitos, viu, Nilson? Pois é, tem muita gente que não concorda e achei muito interessante quando vi hoje as imagens de Fortaleza. Ali, as imagens foram divulgadas hoje, da última noite, que foi a primeira noite com toque de recolher. Às 10 horas da noite, a cidade era totalmente deserta, avenidas que são super movimentadas, estavam ali sem movimentação nenhuma, na praia, na beira-mar, sem ninguém na rua. Não sei se você concorda ou não, manda aí sua opinião. Eu acho que por poucos dias seria bom para a gente ver, fazer o teste aí de qual seria o reflexo nos hospitais e aí em relação à transmissão, os números da Covid-19 no nosso estado. Uma coisa a gente sabe, quando existe o distanciamento, dificulta, né, a transmissibilidade aí, deste vírus. Mudando de assunto, a governadora Fátima Bezerra se reuniu com a bancada federal aqui do estado e conversou sobre os pleitos e sugestões dos parlamentares e instituições acerca da indicação de emendas coletivas de bancada à lei orçamentária anual, que poderão colocar mais de 400 milhões de reais em circulação na economia aqui do estado neste ano. Das emendas individuais e coletivas, 50% devem ser aplicadas obrigatoriamente na área da saúde. Para a governadora Fátima Bezerra, ela disse, diante do quadro de recrudescimento da pandemia da Covid-19, a prioridade deve ser a saúde, porque a situação é grave e é imprescindível salvar vidas e retomar as atividades econômicas. A necessidade de aceleração do processo de vacinação também foi assunto discutido. Outras necessidades definidas foram a questão hídrica, estradas, segurança e educação. O coordenador da bancada federal, o deputado Benes Leocádio, disse que a bancada entende que as prioridades devem ser saúde, as obras hídricas e estradas. Então, Carol, essa reunião foi ali bastante concorrida, né? Os que estiveram lá, os deputados, senadores, representantes, né, de categorias. Importante aí que o pessoal possa direcionar realmente nas áreas que necessitam. Eu acho que quando a gente fala aí educação, saúde, né, o combate aí ao coronavírus, mas quando a gente fala de estradas é realmente algo que precisa aqui no estado, porque tem algumas RNs e BRs que são intransitáveis aqui no nosso estado. Exatamente. Esta reunião de hoje também tratou da transposição de São Francisco. E esta semana, a transposição do Rio São Francisco no Eixo Norte foi pauta de uma reunião dos governos do Rio Grande do Norte e da Paraíba. A demora para o avanço das obras foi o tema central do encontro. No dia 17 de fevereiro, a governadora do RN, Fátima Bezerra, se reuniu com representantes da Frente Parlamentar da Água para mobilizar as obras no estado relacionadas à transposição do Rio São Francisco, um projeto já antigo na região e que pode trazer muitos benefícios para a situação hídrica no estado. A pauta aqui fundamental, importantíssima, que é dar continuidade à nossa luta para cobrar do governo federal a conclusão do Eixo Norte. O projeto São Francisco não é um projeto qualquer. Ele é um dos projetos mais importantes
Na reunião também foi discutido sobre a necessidade da realização de outras obras em estados vizinhos para facilitar a chegada das águas no Rio Grande do Norte, como a reforma da barragem Engenheiro Ávidos, na Paraíba, e a recuperação do Rio Piranhas. Estivemos junto com o deputado Jeová visitando a barragem Jati, o canal Caiçara, e pudemos inclusive presenciar que o primeiro passo para o canal do Apodi já foi dado. Portanto, é fundamental que essa luta tenha continuidade e que as águas do São Francisco cheguem aqui ao Rio Grande do Norte. Aí, então, essas pautas sendo definidas, as pautas têm não só que ser discutidas, mas andar, né? Caminhar. Vamos aguardando, esperando e cobrando. Vamos voltar aqui a conversar com o vereador Pablo Aires, que está aqui com a gente. Vereador, no bloco anterior o senhor falou, se eu achasse que a situação deveria continuar do mesmo jeito, eu não teria, né, tentado e entrado ali na Câmara Municipal. Diante do que já encontrou, do comportamento, já houve ali, já aconteceram as primeiras negociações, primeiro para a presidência da Câmara e agora para a escolha das comissões, para as lideranças de bancadas. O que é que o senhor tem achado desses momentos de negociações, dessas conversas de bastidores? O que foi que o senhor encontrou? Teve a primeira negociação que foi relacionada à presidência da Câmara, né? Na verdade, nesse momento, a gente ainda não estava no exercício do mandato, né? Porque a eleição acontece no dia que o vereador toma posse, que é o dia 1º de janeiro. E aí acontece que essas negociações acabaram sendo mais de bastidores mesmo, porque não estava ainda nenhum vereador no exercício do mandato. Depois, realmente, veio a formação das comissões, que aí foi na primeira sessão após a mensagem anual do prefeito. E aí, realmente, a gente encontra um cenário mais complicado, né? Porque envolve mais interesses e de vários grupos, de vários partidos. Então, é um processo meio espinhoso, mas que também a gente consegue passar por ele e a gente vai caminhando aí para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho dentro da Câmara. A primeira polêmica foi sobre a formatação aí das comissões temáticas, né? Houve um vídeo publicado pelo senhor, né, nas redes sociais, a gente inclusive trouxe aqui no cenário político TCM, mas nessa semana já teve um encontro entre o vereador Pablo e o prefeito Alisson Bezerra. O senhor citava ali no puxadinho que a Câmara seria ou continuaria do Executivo Municipal. Nós recebemos também aqui o presidente da Casa, que disse que isso faz parte do trabalho parlamentar e citou também a questão que envolve aí a maioria da bancada que é a governista lá, né? São 18 os vereadores, por isso eles teriam ali alguma vantagem. Como é que você vê esse episódio? Que foi que o senhor conversou com o prefeito? Eu mantenho minha opinião em relação a isso, né? Houve uma interferência do Poder Executivo na formação das comissões, isso é um fato. Teve vereador que, em entrevista, confirmou que foi indicação do prefeito presidir a CCJ, no plenário. Outros vereadores também disseram que estavam ocupando determinadas posições por indicação também do Poder Executivo. Então, isso é uma coisa que realmente eu repudio, né? Se o processo é interno da Câmara e é uma atribuição dela, eu acho que só compete a ela. Não só eu acho isso, né? A própria Constituição garante essa independência dos poderes para que funcione bem, né? Mas essa semana eu estive realmente com o prefeito, nós estivemos falando sobre a causa animal, porque há duas emendas, uma da deputada Isolda e outra do deputado Rafael Mota, que a nosso pedido destinou também essa emenda para Mossoró, adquirir um castramóvel, né? Então, embora o recurso fique garantido, é necessário que a prefeitura execute para adquirir esse castramóvel, que é um veículo equipado para fazer castração de animais no nosso município, né? E eu sempre digo, o nosso mandato é um mandato independente, mas não é um mandato de conflito. Por vezes, nós temos uma opinião que vai conflitar com outras opiniões, como foi o caso das comissões temáticas, e nós permanecemos com a mesma opinião. Mas isso não é para o lado pessoal, é o lado institucional. Então, se nesse momento a gente precisa dialogar com a prefeitura para que ela execute uma política pública que ela é boa para a cidade, nós vamos sempre fazer isso. Mas também no momento que nós precisarmos criticar, denunciar, tornar transparente o que acontece dentro da Câmara, que esse tem sido um dos grandes problemas das últimas legislaturas, muita coisa que acontece dentro da Câmara e as pessoas não sabem, né? Então, nós temos esse compromisso de tornar público, de tornar transparente todo o processo da Câmara Municipal e a gente vai seguir fazendo isso.
Vereador, o senhor se considera, se define um vereador independente, mas ali na reunião das comissões estava na reunião da oposição. Como é que funciona isso? Ou poderia dizer que a oposição estava na reunião dos independentes, né? Porque tinham 2 de oposição e 2 independentes. Então, depende da perspectiva. O que nós tínhamos ali na Câmara naquele momento era uma reunião de quem estava na base do prefeito e quem não estava, né? Então, isso significa que, naquele momento, os vereadores que se declaram independentes não estão na base do prefeito. Ao mesmo tempo que também não estão no grupo de oposição. Que é um mandato independente, para que as pessoas entendam. Não é um mandato que caminha sozinho, né? E isso nós já estamos mostrando. Nós, no início desse mandato, nós já conseguimos quase R$400 mil de emenda para Mossoró. Nós conseguimos R$146 mil com o deputado Rafael Mota e R$250 mil com a senadora Zenaide para o Hospital São Camilo. Então, nós estamos contribuindo com a administração da cidade. E nós não estamos caminhando sozinhos, nós estamos buscando os parlamentares, buscando os grupos para trazer condições para a cidade, né? Mas um mandato independente é um mandato que não é mandado por ninguém, né? Então, nós não temos que obedecer, só balançar a cabeça nem para grupo da situação, nem para grupo da oposição. O nosso mandato é um mandato mesmo popular. As pessoas que nos confiaram essa posição e nos deram também de forma muito independente. Nós fizemos uma campanha sem precisar prometer nada a ninguém. Nós chegamos na condição de desempenhar esse trabalho com muita independência na Câmara e é por ser fiel a isso que nós adotamos essa posição. A gente ouviu muito na legislatura passada a reclamação de vereadores oposicionistas afirmando que não tinham ali as suas demandas atendidas pelo Poder Executivo, que são demandas da população, pelo fato de serem oposicionistas. O senhor teme, de alguma forma, não ter ali as suas reivindicações ouvidas ou um diálogo mais próximo com a Prefeitura de Mossoró? Pelo fato de ser independente? Olha, Vanúvio, eu acho que o nosso mandato ele vai trabalhar muito para que as nossas reivindicações sejam reivindicações do povo. Então, eu acho que, a partir do momento que você não quer atender por uma birra política, quem deve temer é quem faz isso, né? Eu acho que a política tem que ser feita com responsabilidade. Então, por muitas vezes, nosso mandato vai votar na Câmara projetos que é de interesse da Prefeitura, quando nós entendemos que esses projetos também são de interesse da população. Então, acho que a gente vai trabalhar com muita transparência nesse sentido, mostrando às pessoas o que nós estamos apresentando na Câmara, mostrando se isso está sendo ou não aprovado e o motivo, porque se houver alguma interferência apenas pela nossa posição política, isso quer dizer que a nossa classe política está deixando de lado os interesses do povo, né? Então, acho que isso é um motivo para a própria classe política se envergonhar. Mas eu acredito que nós podemos avançar no nosso pensamento político e dar espaço para que todos os parlamentares possam desempenhar o seu trabalho na nossa cidade. Vereador, o senhor fez umas visitas aos CAPs, buscando as demandas e tem trabalhado muito nessa questão da saúde mental, né? Inclusive na reestruturação da rede de atendimento psicossocial. Qual é o projeto? O que é que o senhor tem em mente em relação a isso, de acordo com o que viu nas visitas? Carol, confesso que esse é um tema um pouco novo para mim, porque eu comecei a estudar sobre as políticas voltadas para a saúde mental quando eu fui diagnosticado com depressão. Isso tem uns 2 anos, né? E aí eu comecei a ver o quanto a nossa rede de atendimento para as pessoas que sofrem com qualquer problema de saúde mental é extremamente deficiente, né? E aí, quando nós começamos a atuar na Câmara, a ideia era a gente focar a nossa atenção nos CAPs, que realmente são as unidades mais apropriadas para prestar esse serviço à população. Só que aí, por um acaso, nós fizemos primeiro uma visita, questão de agenda mesmo, fizemos uma primeira visita ao Hospital Psiquiátrico São Camilo de Leles. E aí, quando a gente chegou no hospital, nos deparamos com uma situação de extremo horror, né? Então, uma estrutura do prédio totalmente inapropriada, insalubre, periculosa, causando risco ali de desabamento, causando risco para os pacientes, para os servidores. E aí nós tivemos uma sensação de urgência, porque no hospital faltavam alimentos, faltavam materiais para as terapias, não tinha espaço adequado para nada, a própria cozinha, tudo, faltavam lençóis. Então, nós tivemos um sentimento de urgência e começamos a trabalhar em relação ao São Camilo, deixando em pausa a questão dos CAPs, né?
Mas hoje o São Camilo teve um encaminhamento político dado, nós conseguimos uma emenda com a senadora Zenaide de R$250 mil para custeio, então o hospital vai poder adquirir camas, colchões, e ontem a própria prefeitura anunciou que o São Camilo será mudado para um novo prédio, né? Então o encaminhamento político em relação ao São Camilo já foi dado, né? Essa questão do São Camilo, a gente já inclusive mostrou aqui as imagens, mostramos a situação do hospital, realmente numa situação deplorável. No próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre a questão do atendimento psicossocial aqui em Mossoró. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.